volta à nossa série sobre como desenvolver aplicativos em .NET MAUI. No primeiro vídeo nós demos os primeiros passos para começar o nosso projeto. Hoje, no segundo vídeo, nós vamos dar um salto à frente e aprender a criar o model e o serviço para retornar os dados da internet. Eu estou animado para compartilhar esse conhecimento com vocês e espero que vocês estejam animados também. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e seguir o canal para receber conteúdos incríveis sobre desenvolvimento de aplicativos. Bora lá? Bom, agora vamos criar o nosso model, né? O nosso drink daí model. Vou ensinar um truque super massa para vocês criar o model, tá? Vou parar aqui o emulador, já que a gente vai adicionar arquivos no projeto, tá? É sempre bom parar o emulador. Então vou criar aqui, ó, add new. Eu vou criar uma class, né? É uma classe normal, C#, tá? E eu vou chamar de drink. Legal. Classe normal, tá? Eu vou apagar essa classe aqui. Eu vou vir aqui no nosso resources. Vou abrir o meu JSON, tá? Tá aqui o JSON, bonitão. Eu vou vir aqui na classe. E eu vou vir aqui, ó, edit, paste special, paste JSON as classes. Rapaz, isso é muito legal. Ele já posta a classe prontinha pra gente e a gente só precisa limpar e dar um trato nela, tá bom? Isso já poupa muito tempo. Então eu vou, esse JSON é um JSON de uma coleção, tá bom? Ele cria um root object com a coleção, a gente não vai precisar disso. Vou apagar. Ah, ele criou como class 1, eu vou vir aqui e chamar de drink. Legal? E a classe está perfeita aqui, bonita. Eu só quero fazer algumas mudanças. Primeiro, porque a gente não vai usar todos esses dados aqui. E segundo, eu achei esses nomes feios aqui. ID drink, str drink, não sei o que. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço se eu quero criar minha classe e com um nome diferente dentro do JSON. Então vamos dizer aqui eu tenho ID drink, tá? Eu quero mudar o meu ID drink, eu quero chamar ele de ID, só ID, tá bom? Quero fazer um clean code aí, com a minha classe com os nomes todos bonitinhos, mas o meu JSON é ID drink, Danilo. Como é que eu vou fazer? A coisa não vai colar, né? Não vai juntar. Muito simples. Tem um decorator bem bacana chamado JSON Property Name, tá? Quando eu uso esse decorator aqui na minha propriedade, ele está dizendo o quê? Olha, a minha propriedade ID equivale ao ID drink dentro do JSON. Então, na hora que o meu parse for fazer um parse do JSON para a classe, esse cara vai falar assim, opa, ID drink é ID, juntou, tamo bem, fechou. Legal? Então vamos fazer isso aqui para o resto também, tá? Então, str drink. E maravilha, é isso aí, pessoal. Então eu tô com a classe aqui, ela tá bem nomeadinha, tá? Com os nomes bem definidos. Estou com o decorator do JSON. E é isso, criamos aí a nossa classe do nosso model. Bom, vamos criar agora o nosso view model, tá? Eu vou começar com o base view model. Então eu vou vir aqui. Ah, por que um base view model? Uma classe base é uma boa prática, tá? Para todos os nossos view models que a gente for criar. Vou criar uma classe comum aí, tá bom? Então eu vou criar aqui base view model, tá bom? Legal. O que eu preciso fazer aqui para começo de conversa? Primeiro ponto tem que ser public, tá bom? Segundo, tem que ser partial, tá?
Por que partial? A gente vai usar um cara que é o Community Toolkit, tá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou herdar esta classe de Observable Object, tá? Então vocês viram que ele incluiu aqui o Community Toolkit, tá bom? O que o Community Toolkit faz pra gente, tá? Normalmente, a gente teria que fazer na mão o view model, avisar o view que uma propriedade mudou. Tá? Então eu criaria aqui uma propriedade X, falaria, olha, quando eu setar o valor dela, ela ia ter que ter um código assim, olha, view, essa propriedade aqui mudou. Então, sei lá, muda o valor aí do seu text box, do seu label, né? Precisa ser um cara observável, por isso o observable, tá bom? O Community Toolkit faz isso pra gente, faz esse código pra gente, tá? Então, como que ele faz? Ele utiliza a classe parcial. Então, ele cria uma partial class lá com a propriedade que a gente precisa. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos criar uma propriedade aqui. Eu vou criar aqui um cara chamado, vou criar um booleano, vou chamar de isBusy, para indicar que a tela está fazendo alguma coisa. Beleza. Eu vou criar aqui um construtor só para mostrar uma coisa legal para vocês, tá? Então, eu criei o construtor aqui. Então, eu tenho aqui isBusy, tá? Ó, eu não tenho isBusy com I maiúsculo. Beleza. Então, eu vou vir aqui e eu vou dizer que esse cara é uma observable property, tá? Uma propriedade observável. Se eu fizer isso aqui, ele já vai mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho um isBusy com I maiúsculo, tá? Por quê? Porque na minha classe parcial foi gerado um isBusy, tá bom? Ó, se eu tirar o partial da classe, ele reclama. Ele fala, opa, você precisa de um partial, porque tem uma outra classe com esse nome, colega. Então, por isso que a gente precisa do partial, tá? Opa, partial. Não vou precisar de um construtor. E eu vou criar mais uma propriedade. Eu vou chamar de title, tá bom? Então, só de criar esse cara aqui, ele já declara a propriedade pra gente, tá? É uma mão na roda aí, poupa bastante tempo pra gente não ter que ficar criando propriedades observáveis, tá bom? No futuro eu faço um vídeo explicando para vocês mais na minúcia como que seria declarar uma na mão versus o toolkit, tá bom? A gente deixa para um vídeo um pouquinho mais para frente. Então, criei aí o meu Base View Model, tá? Então, a gente vai utilizar esse Base View Model para criar os outros View Models, da tela principal e o dos outros lugares. Tá legal? Então, vamos criar, antes de partir agora para os outros View Models, vamos criar o nosso serviço. Como que a gente vai retornar os dados dos drinks da internet, tá bom? Vamos lá, então, agora criar o nosso service, né? Para retornar aí os drinks da internet. Então, eu vou vir aqui, model... Opa, eu não criei uma pastinha para o service. Vamos criar uma pastinha aqui para o service. Service. E eu vou adicionar também uma classe. Eu vou chamar de drink service. Tá bom? Então, é uma classe comum, tá bom? É um código C# normal. Legal? Eu vou tornar essa classe pública. Opa, public. E beleza, tá bom? Vamos criar aqui primeiro, tá? O que a gente vai usar? A gente vai usar um HTTP client, tá? Para fazer as chamadas para a internet, para fazer um GET de um arquivo JSON aí, tá bom? Para chamar uma API. Então, eu também vou declarar aqui um list de drink, tá bom? Vou chamar aqui de drinks. Maravilha, tá? Eu já vou deixar declarado também uma constante
com a URL do nosso arquivo, tá? Deixa eu copiar ela aqui. Joguei para cá. Legal. Então, já está aqui declarado o que a gente vai precisar, tá bom? Então, aqui eu vou declarar um novo. Então eu vou vir aqui, ó, http client igual a new http client. Beleza. Simples assim, tá bom? E aí eu vou criar um public async task, tá? Todo método no C# async retorna um task, tá? E é um task com um tipado, né, um generic de list de drink, tá bom? Nossa, Danilo, precisa de tudo esse sinal aqui de abrir, de maior, menor, não sei o que. Precisa, tá bom? Porque o task vai um generic e o list vai outro generic dentro. Então, é um generic dentro do outro para pegar esse cara aqui, tá? Eu vou chamar esse cara de getDrinksAsync. E aqui vou colocar o meu código, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um var response. Vocês vão ver que o código é super babinha de fazer. Igual a um http client.getAsync request URL. Olha, vocês viram que demais o Visual Studio já dá o IntelliSense, tá? Falta só um cara aqui. Se eu colocar esse cara aqui, ele vai retornar um promise para mim, tá? Eu não quero isso, eu quero que ele aguarde, tá? Então, eu vou pôr um await aqui, tá bom? O await só é possível utilizar quando o método for assíncrono, tá? Se eu não tenho o async na declaração do método, nada de await. Aí nós vamos fazer o seguinte, se o response.isSuccessStatusCode, tá? O que é isso? Toda vez que a gente faz uma chamada, né, HTTP, ela retorna um código lá pra gente. 200, 400, 404, 500, que significa alguma coisa, tá? Então, normalmente, o range da faixa do 200 ou 300 significa que foi uma chamada que funcionou, positiva, tá bom? Então, o objeto do response já tem um cara encapsulado aqui dizendo, olha, status de sucesso. Então ele já verifica para você se está dentro do range de sucesso aqui, para você não ter que ficar comparando na mão, tá bom? Então, se foi sucesso, tá? Eu vou chegar aqui e vou falar que a minha drink list, meu drinks, na verdade, é igual a response.content.read from JSON async, retornando o quê? Um list de drink. Beleza? Tá dando erro porque se é async eu preciso de um await. Tá? Então o que esse método faz? Tá bom? Já é um método bem bacana aqui do C#. Ele já lê do JSON convertendo para o type que você passou aqui no genérico. Tá? Então ele vai tentar fazer essa conversão. Se o JSON for incompatível, ele vai dar erro. Tá bom? Mas o JSON sendo compatível, dá certinho. Ele já vai fazer isso aqui, já te retorna o objeto já formatadinho. Tá bom? E eu vou dar um return drinks. É isso. 5 linhazinhas de código que matamos o problema. Tá bom? Eu vou colocar aqui um pseudo cachezinho aqui. Tá bom? Eu vou colocar o seguinte. Se drinks já tiver populado, tá? Então aqui é importante. Se já tiver populado, retorna. Tá?
Só para ele não ficar indo toda hora buscar. Danilo, que diabo é essa interrogação aqui? Essa interrogação, ela garante que eu não estou acessando uma propriedade de um objeto nulo, tá bom? Porque se esse objeto for nulo e eu chamar um ponto count, eu tenho um erro de runtime, tá? Se eu coloquei esse cara aqui, ele vai pegar um objeto default e retornar o count e vai ser 0. Tá bom? Então é basicamente isso que faz. E com isso temos a nossa classe prontinha, a nossa classe de service para retornar nossos dados. Legal? Agora vamos fazer o nosso viewModel principal para a gente depois poder fazer a nossa tela. Bora lá? E é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final do nosso segundo vídeo da série de como desenvolver aplicativos para .NET MAUI. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre como criar um model e um serviço para retornar os dados da internet. No próximo vídeo vamos continuar a construção do nosso aplicativo e aprender a criar o viewModel e a página principal. Não percam essa oportunidade de aprender e crescer como desenvolvedor de aplicativos. Não se esqueçam de deixar o seu like e seguir o canal para conteúdos incríveis. Até a próxima!